Oi, pessoal, tudo bom? Quem ainda não me conhece, eu me chamo Andréia Krug. Durante muitos anos eu me dediquei justamente a trabalhar no mundo corporativo, ajudando gestores e equipe a resolver essa encrenca da convivência de líderes e liderados é, no dia a dia. Já tem um tempo, desde 2010 para 2011, que eu mudei do outro lado do balcão, e hoje eu sou uma consultora que justamente eu trabalho tentando também ajudar essas partes que muitas vezes parecem inimigos mortais a resolver e se desenvolverem um com o outro na relação do dia a dia. Ser gestor não é fácil, a gente acha que é só glamour, é um cargo sexy pra caramba, e aí a gente acha que sentou ali, tá tudo resolvido. Mas não é bem assim no dia a dia. Acabei de passar a minha manhã agora conversando sobre isso com um grupo de quase 30 gestores de uma grande organização aqui no Rio de Janeiro, e a gente vê que a dor se repete, né? Que tomar uma decisão mais drástica é mais difícil, que a escolha de quem a gente vai trazer para a equipe, que a dúvida se a gente tem ou não a melhor equipe, ela permanece ao longo do tempo, enfim, né, que as coisas que a gente faz no dia a dia, será que eu estou mandando bem? Será que eu não estou mandando tão bem assim? Será que eu estou sabendo desenvolver meu time? Será que eu não estou sabendo desenvolver meu time? Às vezes eu acho que até nessa ânsia de querer tanto fazer um bom trabalho, o gestor começa a confundir um pouco o que é o papel e responsabilidade dele e o que de fato é papel e responsabilidade do outro. E ele assume para si uma série de coisas que não são dele. E ele fica meio que mítico, ele fica meio que herói, ele fica meio que desse jeito, querendo ser o grande solucionador da vida do outro, achando que ele é capaz, inclusive, de mudar a vida do outro. E nesse caminho ele chega a ficar arrogante. Quando eu lancei agora, há pouco tempo, o e-book de como demitir, não foram poucas as agressões mesmo, não tem outro nome, que eu recebi, né, nomes super gentis, impublicáveis, do jeito de que essa tal coisa e tal, tem que aprender a contratar e não a demitir, etc. e tal, como se a demissão não fizesse parte de uma das atribuições do gestor, como se essa não fosse uma ferramenta, como se um gestor não tivesse que estar tendo que sempre olhar para o time dele e saber se ele tem ou não tem o melhor time. E muita gente se pronunciou dizendo, gestor que é bom, ele não demite. Desculpa, o gestor que é bom, ele sabe que ele tem que demitir, porque quem é meritocrático, quem é um bom gestor, ele sabe ser meritocrático, ele sabe também fazer balanço de consequência. O balanço de consequência é justamente quando você sabe premiar o bom desempenho. Eu não estou falando de grana, não, mas também sabe quando é a hora de terminar um relacionamento daquele que não está mandando bem e não fazer aquele cara que é bom, que é bacana, carregar aquele que não é tão bacana assim nas costas. Esse é o sentimento de injustiça que dá numa equipe. Esse é o sentimento que faz minar a relação de confiança, inclusive, entre líder e liderado. Isso é que não costuma ser muito bom no dia a dia. Às vezes não precisa de uma grande coisa, às vezes são as pequenas coisinhas, as gotinhas que vão se acumulando, que desfazem toda uma relação. E aí a gente não tem muito jeito. Se achar que você vai ser gestor e alcançar o resultado sozinho, vai não. Senão, para que você tem time? Não precisaria ter. O processo de comunicação, ele não flui bem nas organizações, e não importa qual é a natureza da organização. E muitas vezes a gente esquece dos elementos básicos da comunicação. A comunicação, para existir, ela tem que ter um emissor, ela tem que ter o outro lado, que é o receptor, e tem que ter um canal. Quantos são os gestores que conseguem efetivamente abrir um canal de comunicação? O que significa abrir um canal de comunicação? É ter a coragem, por exemplo, de endereçar uma conversa difícil. É ter a coragem de endereçar um papo meio complicado. Quantos são os gestores que conseguem, por exemplo, conversar sobre carreira com seus subordinados? São muito poucos. Não, eu não vou conversar porque eu não tenho aumento para dar. Como se carreira fosse uma questão de salário. Como se carreira fosse uma questão de dar aumento ou não dar aumento.
E aí a gente foge das conversas, e aí a gente foge desse dia a dia, sai pela tangente, porque a gente acha que as pessoas só querem saber uma coisa, que é o que está na cabeça da gente, a gente parte de pressupostos, e aí a gente nem sequer quer saber o que, que o outro quer ou deixa de querer. Muitas vezes o que o outro quer é só uma conversa, é só uma orientação. Uma outra coisa que eu percebo e que é muito comum é quando você promove a pessoa por aquilo que eu chamo da referência técnica. A pessoa é ótima naquilo que ela faz. Tecnicamente, ela é perfeita. Nossa, há 12 anos atrás, ela já sabia editar macro na planilha de Excel. Ela fazia tudo. Nossa, PROC V, H, J, W, qualquer PROC da vida, ela já fazia. E todo mundo, quando tem alguma dúvida, vai lá e pergunta para a pessoa. Dúvida? Vai lá, pergunta para a pessoa. E o gestor desavisado está ali olhando, está ali olhando. Nossa, fulano é um líder. Tudo que é dúvida, neguinho vai lá e pergunta para ele. Desse jeito, pronto. Na hora que tem uma vaga, é fulano líder, porque todo mundo vai lá e tenta ver com ele como é que são as coisas. Bom, se é isso, não vai dar certo. Porque sequer eu quis saber se essa pessoa tem realmente aptidão para gerir pessoas e não apenas processos, e não apenas ser uma referência técnica, de saber como fazer e orientar tecnicamente. Orientar tecnicamente não é a mesma coisa que desenvolver pessoas. Isso é muito mais complicado. Do mesmo jeito que tem muito gestor que acha que corrigir tarefa é dar feedback. Não é não. Dar feedback de verdade é quando a gente vai falar em cima de dados, em cima de fatos, em cima de uma série de evidências na nossa observação ao longo do dia a dia sobre coisas que às vezes não são muito agradáveis, como, por exemplo, um comportamento de falta de colaboração, um comportamento que gera uma impressão de arrogância. Coisas dessa natureza são muito complicadas de falar. E é muito comum que o gestor se esquive dessa conversa, que ele fuja disso, assim como o diabo foge da cruz, porque ele não quer ter essa conversa. Muito gestor quer ser gestor bacana, eu chamo de gestor Lula, né? Quer sair por aí com 99% de aprovação no Ibope. Olha o que aconteceu com o outro. Tudo bem que você não precisa ser gestor vampirão que está saindo com 2% do poder, mas também você não vai conseguir ser o outro, porque também não vai dar certo. Então, numa boa, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia? O que o gestor acha realmente que é papel e responsabilidade dele? Será que os gestores não estão se achando muito poderosos a ponto de achar que eles podem mudar o outro? Isso não acaba de novo ficando arrogante? Achar que eu sou capaz de, com um feedback, fazer o outro mudar toda a vida dele? Quando você dá um feedback bem feito, a única coisa que você vai assegurar é que o outro vai parar e refletir. Se isso vai fazer sentido ou não para o outro, não é você que pode garantir, é só o outro. Ninguém muda ninguém. Quanto mais cedo você aprender sobre isso, melhor gestor você vai ser. Se você entrega a tua carreira para o outro e diz que você fez isso porque você não teve escolha, não é verdade. A sua escolha foi não escolher. E aí você só não pode continuar responsabilizando o outro sobre aquilo que foi uma coisa que você escolheu para você. O que não vale é a gente reclamar do universo, do chefe, do subordinado, sabendo que, no fundo, é a gente, como gestor, está tomando essa decisão. Não, eu tenho que ficar aqui porque senão eu não tenho dinheiro. Ok, o seu propósito de vida é ganhar dinheiro para pagar as contas. Zero de problema nisso. Agora, só não culpa a natureza, o mundo mundial. Voltando para essa questão do feedback. Aí eu conheço muito gestor que fala assim, mas eu não sei, eu dou feedback, o cara depois, quando chega, por exemplo, uma pesquisa de clima, de engajamento, ou mesmo no momento de algum problema, ele diz assim, eu nunca recebi feedback. Mas como se eu dou feedback todo dia? Primeira coisa essencial no feedback, você avisa que você está dando um feedback? Você torna isso formal? Porque se você não formaliza o feedback, o outro vai entender isso como uma conversa qualquer. A primeira coisa que você tem que fazer quando você estiver dando um feedback é dizer, fulano, isto aqui é uma conversa sobre feedback. Vocês fazem isso quando vocês dão feedback como gestor?
Não. Aí é aquilo que você acha que deu, que o outro tem certeza que não recebeu. E às vezes o que está faltando é esse tipo de ajuste. Não, mas eu registrei, mas o outro não recebeu. E a gente tem que parar de achar que o que a gente registra é o que está valendo. Registrar feedback não quer dizer dar feedback. Aliás, que fique muito claro, o registro é só o registro. A gente não precisa esperar um ciclo inteiro de um processo de avaliação para poder dar o feedback para a pessoa. Sabe qual é o momento de dar o feedback? É o momento mais próximo possível do fato gerador. Possível. A pessoa aprontou uma hoje. Não estou bem para falar? Não vou falar hoje. Talvez eu tenha que botar uma noite no meio de 2 dias. Talvez eu só vá conseguir falar com a pessoa amanhã. Mas aí eu vou chegar e vou falar. Eu também não posso ficar empurrando com a barriga, não, ainda não estou pronto, não, ainda não estou pronto, porque aí você também não está a fim de falar. E nem é correto chegar para a pessoa, sei lá, em julho e falar assim, você lembra quando em fevereiro você falou tal coisa? Gente, isso não é feedback, isso é vingança. Isso não é correto. O registro é uma coisa, o feedback é outra coisa completamente diferente. O pessoal está mandando aqui para mim por WhatsApp, né? Uma pergunta aqui, tá? Tá perguntando para mim, quais são suas recomendações de livros, pesquisas, sites, aplicativos que pode ajudar um recém-gestor de pessoas? Primeiro, o seguinte, tá? Não é nem um recém-gestor de pessoas, porque isso é uma coisa que você vai aprender para o resto da vida. A dor de ser gestor, ela não diminui. E tanto faz se você é gestor novato, tanto faz que você é gestor experiente. Eu fiz uma pesquisa há uns anos atrás e foi exatamente isso que eu descobri. Desenvolver pessoas é a maior encrenca que um gestor arruma para si. E isso tanto faz se ele tem 2 meses ou se ele tem 20 anos como gestor. Ainda é muito complicado. É a única coisa que permanece como um desafio da gestão, independente de quantos anos a pessoa tem fazendo isso. Eu, particularmente, gosto muito de um cara chamado Ram Charan. Eu não sei quem já ouviu falar sobre ele, mas o Ram Charan é um professor de Harvard, que junto com um colega dele de nome Larry Bossett, eles fizeram uma teoria chamada o pipeline da liderança. Nessa teoria do pipeline da liderança, eles meio que organizaram essa tese prestando um trabalho de consultoria para a GE, que é a empresa que, na época, eles atendiam Jack Welch. Jack Welch é o antigo presidente da GE e que foi considerado o executivo mais brilhante do século XX. Não me lembro se Forbes, enfim, Economist, mas alguma dessas revistas grandes o considera dessa forma. Lá na estrutura da GE, ele fez um conjunto de 9 estágios de liderança. Porque quando a gente pensa em relação a uma empresa como a GE, ela tem operação no mundo inteiro, ela faz de lâmpada, turbina de avião, passando por tomógrafo, então é um negócio muito complexo, e ele, para estruturar isso, ele foi fazendo 9 estágios, que parte, né, desde você ser gestor de você mesmo, você é gestor de time, gestor de gestor, e assim vai até um estágio onde você é um diretor de uma business unit, você é um gestor de uma região, enfim. Então, assim, eu gosto muito do Ram Charan. Tem um livro dele que eu super recomendo, que se chama Execução. Tem, obviamente, o livro chamado Pipeline da Liderança, mas eu gosto muito do Execução, porque ele, além de trazer os conceitos do pipeline, ele vai trazer também essa questão de que não adianta você saber antever cenário e futuro e saber fazer a estratégia, mas se você não sabe o caminho e como trazer as pessoas para esse caminho, se você não sabe executar, você também não é bom gestor. Então, eu gosto muito desse livro, que traz alguns conceitos do pipeline, mas principalmente traz essa sacada, e a gente para, perdão, com essa besteira, entre o que é operacional e o que de fato é estratégico. Estratégico é simplesmente colocar o time motivado e orientado para sair do lugar da situação que a gente está atualmente na empresa para a situação desejada que a gente quer. E aí, mais barato do que tudo isso, tem também meu curso, que até segunda-feira está com desconto. Então, se vocês quiserem,
tá aí no meu site, é só aproveitar, que é o Nananã, Virei Gestor, que fala justamente sobre essas dimensões, que fala justamente pensando no ciclo de vida do colaborador, o que você faz para selecionar alguém, para tentar ser mais assertivo, como é que você comunica, desenvolve, dá feedback no dia a dia, e se nada deu certo, como é que você faz um processo de demissão extremamente respeitoso com a pessoa, que é o que você precisa aprender a fazer, porque normalmente ninguém te ensinou. Por exemplo, demissão não é a hora de dar feedback. Então, quantos feedbacks eu tenho que dar para alguém da minha equipe antes de tomar decisões mais drásticas? Depende do tamanho do seu elástico. Quanto você está afim de aguentar? Se você deu um feedback correto da forma como ele tem que ser feito, você tem que ter, numa conversa de feedback, você tem que sair dela com tal do plano de ação. O que é um plano de ação? É o plano que o sujeito para quem você deu o feedback, que no caso pode ser seu colaborador, pode ser um par, pode ser até seu chefe, tá? Culturas mais avançadas são assim, zero de problema de você falar com par, com chefe ou com subordinado. Quando as organizações se tornam maduras, é assim que a relação rola. Você foi lá e sai, ele constrói um plano de ação a partir do que fez sentido para ele. Ele leva o tempo dele, vai lá, faz o plano de ação, volta e vocês combinam um cheque de quando é que a gente vai conversar, de quanto em quanto é. Plano de ação, como você faz para gerenciar metas, como você faz para... tem forecast de orçamento, todas as outras coisas você administra desse jeito, menos a bodega do feedback. Aí você acaba o feedback se achando, né, a bala que matou Kennedy, porque agora, do jeito que eu falei, esse cara vai mudar. Porque eu sou bom e eu sei dar feedback. Fala sério, né, cara? Numa boa não é assim. Com gente não é assim. Tem que ter plano, e o plano quem tem que construir é a pessoa, porque é em cima do que fez sentido para ela, do que ela entendeu. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. E o que o outro entendeu, você tem que estar checando o tempo todo. Quando você termina uma conversa de feedback, você pede para o outro falar o que ele entendeu? Repetir o que você falou? Para que você assegure que aquela conversa é tão importante para você, mas que ele realmente está saindo dali com todo o entendimento? Ou você simplesmente sai de um feedback, por exemplo, com aquele plano de intenção? Minha filha, quando era pequena, ela adorava assistir o Monstros S.A. Não sei se quem está por aí já viu, né? E ela era muito parecida até com a Bu, né? Com aquela menininha. E eu sempre me lembro, acho que é porque eu vi 407 vezes esse filme, da última cena, quando o Sullivan, que era aquele monstrão azul, ele pegava a Bu, botava a Bu na porta, e ele falava assim, né, na porta para ela voltar para casa dela, vai crescer, vai crescer. Isso é uma bobagem, isso é que a gente faz, então tá combinado, né? Então vai lá e muda. É isso que o gestor faz se ele não cria um plano de ação a partir do feedback. Ninguém vai mudar assim, da noite para o dia, leva tempo, leva investimento. Agora, você ficar, eu já falei, eu não sei mais o que eu tenho que falar, eu já repeti 1000 vezes, quer que eu desenhe? É melhor até você desligar a pessoa, porque você só está conseguindo massacrar a pessoa. Estão me pedindo aqui para dar mais detalhes. Se vocês entrando no meu site e entrando lá no negócio do curso, tem que digitar o cupom de desconto Crescendo como Gestor, que aí fica tudo lá para vocês. Tem bastante coisa dessas dicas que eu estou dando aqui, vocês vão conseguir achar muita coisa. Tem aqui uma outra pergunta do Fernando. Eu sempre trabalhei como gestor comercial e eu sempre trabalhei com comercial, né? Ele devia ter uma interface, e agora sou gestor nessa área. Eita, assim, ó, a maldição da prece atendida. Às vezes a gente pede, Papai do Céu entrega, e quando entrega a gente não sabe o que fazer. Mas agora não consigo sentir os resultados como antes. O que posso fazer para sentir os resultados como gestor? Ih, caramba, não era tão simples quanto eu achei que fosse. Não basta querer para que as coisas se resolvam. Pessoas são muito complicadas para a gente achar que um método só vai resolver tudo das pessoas. Não resolve. E aí, como é que eu faço? E aí, como é que fica? Você só tem um jeito como gestor de realmente começar a sentir os resultados. É a hora que você tiver o seu time na mão. Na mão no sentido não de manipular com o seu time, mas que você tiver o seu time imbuído da mesmo propósito que o seu. Todo mundo remando para o mesmo lado, todo mundo com o mesmo objetivo em comum.
compartilhado, todo mundo querendo a mesma coisa. As pessoas têm que entender que os objetivos, muitas vezes, eles servem como desafios. E a gente só consegue se desenvolver a partir do desafio. Pensa no momento da sua vida profissional que você mais cresceu, que você mais aprendeu, que você mais se desenvolveu. 10 segundinhos aí, você com você mesmo. Não foi alguma coisa que, num primeiro momento, quando te mostraram isso, você olhou e falou assim, ih, caramba, vai dar não, saio do outro lado não. Duvido que eu consiga fazer isso, é muito difícil para mim, acho que não vai dar para mim. E o que acaba acontecendo? Quando a gente vai lá e a gente faz, o professor Falcone, ele fala assim, é mais ou menos aquela sensação que o alpinista sente quando sobe a montanha, né? A gente vê aqueles documentários na NetGeo, nesse tipo de coisa, e aí a gente começa a ver que aqueles caras malucos, não tem ninguém olhando porque eles estão fazendo, mas eles sobem a montanha e entram num êxtase, não tem nem sinal para mandar foto, não dá para postar em rede social, e os caras estão lá numa friaca do cão, completamente hipnotizados por aquele momento mágico. É mais ou menos essa sensação que, pelo menos eu, como gestora, sempre tive quando eu consegui fazer alguém do meu time vencer um desafio, quando eu mesma fui capaz de superar coisas que eu nunca pensei que eu fosse capaz de superar. O desafio é algo que desenvolve a nossa capacidade, gera para a gente um conhecimento, uma habilidade, uma atitude, uma competência que até então eu desconhecia que eu tinha. O desafio, ele me estica, ele faz com que eu seja capaz de ir além daquilo que até então eu achava que era o meu limite. Você pode ter o melhor curso, você pode ir para Harvard, para Stanford, para onde você quiser. Se você não quiser fazer nada com isso, o que adianta? Se você realmente achar que isso te basta, o que adianta? Se você achar que você fez isso para você, para botar no teu currículo, e que isso adianta, que bobagem, também não vai adiantar absolutamente nada. Agora tem uma última pergunta, tá? Que é a pergunta da Letícia. Ah, legal essa aqui, olha só. Vamos voltar para o começo da coisa. O que eu levo mais em conta na hora de contratar alguém? Resultados alcançados e provados ou o que o meu instinto está dizendo? Que tal um mix dos dois? Sempre a gente tem que olhar o resultado, né, que a pessoa está trazendo, provando é uma coisa meio complexa, né, porque a técnica da entrevista é uma técnica de entrevista de seleção por competências. Eu posso chegar para o cara e perguntar, você é criativo? O que vocês acham dessa pergunta? Em sã consciência, uma pessoa que está participando de um processo seletivo, diante de uma pergunta como essa, vai responder o quê? Super criativo. Nossa, eu sou um gênio. Eu, às vezes, tenho até medo da minha criatividade, porque eu não tenho limites, eu não sei nem onde parar. Fácil convencer você, né? Se você entra numa hipótese, se você tivesse que criar um novo processo, como você faria? De novo, você me deu a faca e o queijo na mão. Se eu tivesse que criar, eu vou falar para você qualquer coisa, meu amor. E você, de novo, vai cair igual um pato em mim. Agora, se eu te pergunto, dá uma olhada aí no tudo que você já fez na vida e me diz qual foi a situação aonde você foi mais desafiado a criar um novo produto, a criar um novo processo. Que situação foi essa? Qual foi o seu papel e a sua responsabilidade nessa situação e que resultados você atingiu? E deixa a pessoa contar a história dela. E à medida que ela for contando, escute, porque isso é um comportamento que a gente tem que, como gestor, aprender a desenvolver, e vá checando o seu entendimento à medida da narrativa do outro. É tão simples quanto isso. Matei e eliminei? Não. Mas você ficou mais assertivo. No meio disso, você vê que tem alguma coisa errada que o cara está falando, que não está fechando. Ele só fala nós, nós, nós. Eu estou sentindo que parece que essa história não é dele. Aí você vem a sua intuição. E aí você chega para ele e fala assim, me fala uma coisa, por favor. Quando você está falando em nós, exatamente qual era o seu papel e a sua responsabilidade? Se o cara está contando a história do outro, ele vai gaguejar nessa hora.
Então, toda vez que você puder juntar os dois mundos da técnica, mas também com o seu feeling, é a melhor coisa que você faz. Sabendo que tem coisas que você não é para você perguntar, porque não vão ter respostas, tá? É isso aí, gente. Espero que com isso eu tenha podido ajudar um pouquinho só vocês, tá? E, enfim, né? Precisando de qualquer coisa, entra lá no site, escreve, que às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. Esse é, pessoalmente, o meu propósito. Eu quero ajudar a curar um pouco da dor da alma de quem está aí ainda penando nesse lugar. Beleza? Muito obrigado. E qualquer coisa, tamo junto. Valeu.